Um dos períodos mais importantes da história do nosso país é o Brasil Imperial. E hoje teremos um vídeo justamente sobre isso, sobre o primeiro reinado e um pouco sobre como aconteceu o Brasil Imperial. Meu nome é Vitória Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou estudante de História, eu estou no 6º período e eu resolvi fazer esse vídeo porque nesse semestre eu estudei bastante sobre o Brasil Imperial. Apesar de gostar mais de falar sobre dinastias, o Brasil Imperial ele é muito importante e eu confesso que é um pouco complicado para estudar. Quando a gente fala sobre o Brasil Imperial parece ser algo fácil, mas assim, quando você pega para estudar não é tão fácil assim não. Então eu espero conseguir explicar um pouco sobre o primeiro reinado, porque eu tentei assim explicar para mim mesma e eu confesso que foi um pouco difícil de explicar. Como eu disse, eu sou muito melhor falando sobre dinastias. Quem assistiu aí o vídeo de Dinastia Plantageneta pode ver um pouco disso. Se você ainda não viu, vou deixar aqui em cima nos cards. É um dos vídeos que eu mais gosto, está um vídeo muito bom, que é muito difícil de encontrar conteúdo sobre a Dinastia Plantageneta, principalmente o início, né, que foi onde eu fiz o vídeo, foi sobre o Harry II, que foi o primeiro rei, né, Plantageneta e tal. Então tá, então vamos lá pro vídeo. Eu quero começar falando em tópicos e para que eu não me perca e para que fique mais organizado a ideia. Eu estou aqui com a minha listinha de resumo aqui embaixo, aqui, para que eu não me esqueça. Então vamos lá. O Brasil Imperial, como já o próprio nome diz em si, vai contar com um período diferente da história que naquela época, né, não estavam acostumados. Então o Brasil Imperial ele surge logo após o Brasil colonial, logo após a descoberta do Brasil. Nós temos, né, o período aí do Brasil colonial e depois temos o Brasil Imperial. Então, o que seria o Brasil Imperial? É justamente a questão do estabelecimento da família real aqui no Brasil. E não só isso, não é só o estabelecimento da vida da família real, mas também as mudanças sociais e também econômicas que ocorreram aqui, que tornaram o Brasil em um império. Assim, eu não ia falar sobre isso, mas já que estamos aqui, vamos falar. Eu particularmente não gosto de utilizar o termo Brasil Imperial. Eu sei que esse é o termo que as pessoas utilizam, que os livros didáticos utilizam, mas a palavra império significa muito sobre expansão e domínio. E que o Brasil não, particularmente assim, olhando no período da história, a gente não vê tanto isso por parte de Portugal, sim, né? Mas não por parte do Brasil. O Brasil em si não saiu por aí dominando territórios e conquistando territórios e tal. Mas Portugal sim. Então dá até para entender porque chamam de Brasil Imperial, né? Já que temos ali essa ligação entre, né, entre Brasil e Portugal em si. Mas essa é só uma observação assim, na minha cabeça de futuro historiador que pensa. Não é assim, novidade de que muitos historiadores têm opiniões divergentes, muitas vezes em um mesmo assunto, então essa é a minha opinião, mas faz sentido, né, quando a gente associa ao Brasil, já que era governado, né, por Portugal. Então tá, então vamos aqui retroceder para o que eu estava falando antes, porque eu tenho essa mania de embolar as coisas, mas tá, vamos lá. Então, depois do Brasil colonial, nós temos ali, né, como eu já disse, o Brasil Imperial e a independência do Brasil, que foi definitivamente a independência do Brasil em relação a Portugal. Então, a gente tem a vinda da família real aqui para o Brasil, que estavam fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que estava ali dominando vários países da Europa. Então, nós temos aqui essa questão, né, da vida da família real para cá.
E assim, a gente vai começar falando sobre Dom Pedro I, tá? Não vou falar sobre Dom João, sobre o pai de Dom Pedro. Então, vou partir logo para esse ponto, porque é o que mais costuma não só cair em provas, mas o que mais é estudado também, mais falado. Então, como eu disse, né, em 1808, a gente tem a saída da família real, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Então, assim, o Brasil Imperial ele é dividido em primeiro reinado de 1822 a 1831, o período regencial de 1831 a 1890, e que eu posso fazer outro vídeo sobre o período regencial, mas ele vai falar ali, né, sobre os regentes que estavam governando e o que estava acontecendo naquele período. Vai se referir aos regentes e a tudo aquilo que estava acontecendo na economia naquele período no Brasil. Não estava sendo governado por Dom Pedro II, mas sim pelos regentes, que estavam ali esperando, né, a maioridade de Dom Pedro II. E nós temos depois o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. Então, o primeiro reinado é o primeiro momento do Brasil independente. Então, é a partir daqui que nós veremos Dom Pedro I no poder. Foi por isso que eu falei que eu já ia entrar, né, nesse assunto em relação, né, a Dom Pedro I e do governo dele, do reinado dele. Então, aqui no primeiro momento do Brasil imperial, o Brasil imperial já estava sentindo uma necessidade de uma constituição para que desse mais uma sensação de país, digamos assim, de não ser mais dependente de Portugal, sabe? Que agora ele é independente, ele precisa de uma constituição, precisa ser melhor formado como um país. E então, assim, já estava sendo preparada a Constituição antes mesmo do período, né, do primeiro reinado, mas não foi muito bem assim que aconteceu durante o período durante o reinado de Dom Pedro I. Por quê? As pessoas queriam, né, uma Constituição, a elite queria uma Constituição, mas Dom Pedro I não queria, e nem os conservadores. Por quê, né? Colocando a Constituição, digamos que Dom Pedro I teria que obedecer aquela Constituição, mesmo ele sendo o imperador, o rei, sei lá, sabe? Ele teria que obedecer essa Constituição e não era aquilo que ele queria. Ele queria ter mais liberdade, mais autoridade no sentido, tipo quando é uma monarquia absoluta, sabe? Ele queria ser o absoluto ali, entendeu? Então, o que ele faz? Ele não aplica a primeira Constituição. E Dom Pedro I, ele se envolveu em outros casos em relação à política, obviamente, né, já que era ele que estava governando. E a gente tem aqui também a questão da Assembleia Constituinte, que ela estava sendo prevista antes mesmo da independência, né, do Brasil, mas também ela não aconteceu. Dom Pedro ele acaba dissolvendo a Assembleia Constituinte. Mas a questão da Constituição, ela acaba sim acontecendo depois, em 1824, e essa Constituição de 1824, ela acaba sendo vigente, ela acaba ocorrendo durante todo o período do Brasil Imperial. Foi uma Constituição ortogada, ou seja, ela foi imposta pelo rei ao seu povo, ela foi imposta ao povo. E falando assim um pouco mais sobre a estrutura do governo do primeiro reinado, o império ele será formado por uma nobreza com um título de nobreza, mas que não era herdado. Ou seja, o título ele era dado, mas ele não era herdado. Se você era, sei lá, um duque, o seu filho não ia ser um duque. Então, era mais ou menos assim que era passado que os títulos e como era formada, né, a sociedade na época. Então, a sociedade, que na parte da nobreza, os títulos eles não eram herdados. E falando novamente sobre a Constituição de 1824, nós temos a questão também da Igreja Católica, onde
define a Igreja Católica Romana, o catolicismo, como religião oficial do Brasil. Outro ponto aqui que eu também queria falar para vocês é que os cidadãos brasileiros eram aqueles considerados que eram nascidos no Brasil e que também eram livres. E lembrando também que a ideia de um povo brasileiro ainda estava sendo formada. Então isso é bem importante porque não é apenas... a gente costuma... A gente falando assim sobre o Brasil Imperial, a gente dá meio que a noção de que eles já tinham, né, essa noção de povo, essa noção de ser brasileiro, mas não é bem assim. Isso ainda estava sendo construído, essa ideia. Estava acontecendo várias crises e conflitos no governo de Portugal, com o irmão ali de Dom Pedro I, meio que tentando passar a perna ali, né, em todo mundo. Então, Dom Pedro achou que ele precisava voltar e para tentar, né, resolver toda essa questão, já que era ele ali que tinha mais direito, né, do que o irmão dele, tá, e resolver esses conflitos que estavam acontecendo lá. Mas e tava tendo assim muitos conflitos, muitas pessoas não estavam satisfeitas com o governo de Dom Pedro I. Tem várias coisas envolvidas nisso, mas uma delas era como a imagem de Dom Pedro estava manchada por todo o Brasil Império. Estava manchada pela política dele, estava manchada pelos casos extraconjugais que ele estava tendo. Eu não quero entrar muito aqui em relação a Imperatriz, né, Leopoldina. Eu não quero entrar muito aqui em relação a Imperatriz, né, Leopoldina. Gostaria de fazer um vídeo, na verdade eu falei que eu ia fazer um texto sobre ela lá no meu Instagram, onde eu trabalho com história, que é @realezahistórica, mas eu tô sem tempo, mas eu vou fazer. Eu já fiz algumas pesquisas a mais sobre ela, mas é sinceramente bem difícil de achar pesquisas assim aprofundadas sobre ela, sabe? Eu gostaria muito de falar sobre ela, além de... Eu só vou falar aqui sobre como é dividido o período regencial, que eu anotei aqui. Então, o período regencial, né, vai ter 4 regências. Temos a trina provisória de 1831, a trina permanente de 1831 a 1835. Eu acho que eu anotei tudo certo, espero. Una de Feijó, de 1865 a 1867. E Una de Araújo Lima, de 1867 e de 1940. E depois nós temos ali, né, o golpe da maioridade. Então, como eu disse, eu acho muito mais fácil o período regencial do que o do primeiro reinado. Até o segundo reinado eu acho que é mais fácil também. Assim, o primeiro reinado é um trem assim, complicado pra mim, na minha cabeça. Acho que isso é coisa da minha cabeça, sabe? Eu acho. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por mais que esse canal seja voltado à literatura, eu falei que eu ia fazer alguns vídeos de história. E como que o vídeo que eu fiz da dinastia Plantageneta fez tanto sucesso, as pessoas estavam me pedindo mais vídeos de história, aqui está. Eu trabalho não só com a literatura, eu trabalho com a história também, falando sobre dinastias e a realeza, né, pela história, lá no meu Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, não deixe de se inscrever e de curtir esse vídeo, porque este apoio é essencial para que tanto eu quanto você possamos crescer juntos. E é isso.